Não dependa de mim. Olá, eu já falei sobre a destruição da natureza no vídeo passado e falei também que é uma das causas do porquê o amor na humanidade está se acabando, por causa da cobrança, por causa do ser que é cobrado pela natureza, está se vendo sem garantia, está se vendo sem um caminho garantido para poder percorrer, né, mesmo nas suas mazelas, mesmo nos seus acertos, ele percorrer de maneira em que possa ter um abrigo, verdadeiramente uma garantia de vida, porque, querendo ou não, a natureza ela está respondendo a todos esses ataques contra ela. E hoje nós vamos falar do antigo não é tanto, mas há 5 anos atrás a pandemia mundial parou o mundo, né? E ficou meio que obrigado a todo mundo, né, ajudar, né, ao governo brasileiro, a todo mundo que se encontrava no país ou fora dele, a fazer parte de uma sociedade emblemática para poder achar a causa e a solução dos porquês da pandemia mundial. E as causas lógicas eu fiz no relatório de causas, que é esse documento em PDF aqui, onde eu mostro os dados, né, do documento, gera hipótese e introdução. A meu nome aqui, Diógenes Pereira Galvão Filho, 1º/4/2020. Observações ambientais e cósmicas. Relatório de causas: SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus, agente magnético por abuso irradiativo planetário inconstante. Então são observações ambientais e cósmicas, né, que eu enviei para lá, e ele ficou meio que sendo como posso dizer, um arquivo até realista demais, né, onde se propuseram a eu fazer algum instrumento, algum remédio baseado nessas causas, né? Mas precisa de recursos e eu não tenho esses recursos para fazer, né? Então vai ficar só na invenção mesmo, porque posso até gerar um comprimido para esse tipo de pandemia, né? Mas o problema não é esse, o problema é o agente magnético por abuso irradiativo planetário inconstante. Ou seja, o problema não é o remédio, o problema é o que está causando as doenças e as pandemias mundiais. Que quanto mais o ser humano se multiplica, mais a natureza é atacada. E quanto mais ela é atacada, mais doenças estranhas vão aparecer, né? Então a gente vai rever esses slides aqui que eu preparei do ano de 2020, há 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás, né? 5 anos e alguns meses, né? Sobre essas observações ambientais e cósmicas. Relatório de causas: SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus, agente magnético por abuso irradiativo planetário inconstante. Diógenes Pereira Galvão Filho, 1/4/2020. Observações ambientais e cósmicas.
Por que observações? Porque, como diria os meninos de hoje, a gente tem que estar ligado, né? Então, a gente tem que saber das causas, não dos efeitos. A gente tem que procurar a solução das coisas nas causas. Então, observando muito bem o que estava acontecendo durante o processo, tanto a nível ambiental quanto a nível cósmico, buscando informações e gerando aí conhecimento na minha mente, eu pude relatar a tempo hábil esse documento para associar que não há um culpado, mas uma repressão natural. A natureza está reprimindo o ser humano quanto às suas ações e o seu comportamento, né? Então, segundo slide, a busca natural pela compreensão. De acordo com evidências humanas, somos naturalmente impelidos a entender todas as causas da natureza e do universo e suas evidenciações. Tudo é natural de sua origem racional, pertencendo aos seres que constituem a formação dos mundos. Ponto. O dever de existir, a supremacia dos seres, o viver real de todos, o existir eterno, por ser verdadeiro, permanece eternamente na origem, acima no cosmos. Então veja que a apresentação da compreensão de quem somos, né? A busca natural dessa compreensão é lá em cima, muito acima dessa galáxia, né? Muito acima do Sol. Então é uma existência eterna de onde nós viemos. A Bíblia até pode estar certa nesse ponto, mas não explica claramente por que nós fomos expulsos. Nós não fomos expulsos. Nós escolhemos fazer essa jornada no universo. E foi por vontade própria, livre-arbítrio, né? Então nós estamos aqui e não podemos culpar uns aos outros por estarmos aqui hoje, porque o conhecimento de retorno já está no mundo, que é o conhecimento dos livros Universo em Desencanto, né? Que existem aí seus livros da obra básica, seus fascículos, provas, comprovações e um histórico imenso para poder nós sabermos o porquê das causas e das ações e reações que constituem este mundo e a vida humana na Terra, né? Então vamos dar continuidade. O que permanece na origem é racional, e nós não estamos lá, e muito menos deixaremos de ir para lá, mas tudo com calma, naturalmente, sem sobrenaturalidade, porque de sobrenaturalidade já basta o ser humano aniquilando a natureza e desregulando todo o planeta, né? E tudo que está ao redor do planeta para poder aí ter uma ambição, né? Ter uma ganância, ter um egoísmo, ter uma vaidade para ser respondida por si mesmo. Então cabe a cada um fazer o seu próprio julgamento, ter o seu panorama visual aí na mente, para entender o que está sendo dito aqui nesse vídeo. E falar nisso, deixe seu like, se inscreva, faça parte desse movimento. É um movimento de retorno ao lugar de origem, acima do cosmos, lá para a origem racional. Então a busca pela compreensão é essa, é estarmos na eternidade e não aqui na Terra, o mundo que ajudamos a fazer. Só que na realidade estamos a caminho inevitável de uma extinção natural.
Por quê? Pelo abuso da vontade própria e o livre-arbítrio. O desequilíbrio planetário. Os seres, por intermédio de suas fantasias, geram consequências sem sentidos racionais, destruindo o respeito mútuo e transferindo problemas entre si mesmos na sociedade moderna. O conjunto SARS-CoV-2 vem nos mostrar a nivelação planetária em seu processo em andamento, a formação da civilização que perdurará pelos séculos a seguir, modulando sua conjuntura genética e sua constituição íntima. Ou seja, o SARS-CoV-2 ele é o resultado de uma nivelação planetária por abuso irradiativo dos mecanismos modernos, entre aspas, né, que o ser humano inventou, né? Então, só sendo mesmo muito leigo, né, para não entender que a matéria bruta já está no seu limite. Então, só mesmo raciocinando é que o ser humano vai encontrar o seu caminho verdadeiro aqui na Terra. Então, é preciso que os seres, né, deixem de fantasiar, né, deixem de ser racionais, deixem de destruir o respeito pela natureza, pelos seres que constituem a sociedade dita moderna. E isso não é modernidade, isso é autodestruição, né? No quarto slide aqui, a hipótese das raças às radiações. Quarta raça: seres astrológicos determinados como centros de identificação, definindo valores e categorias personificadas para suas constituições naturais. Ou seja, na quarta raça, na era dos Atlantes, né, eram homens que possuíam guelras, né? Eram homens peixes, né? Como eu falei no outro vídeo, existiram homens peixes, homens cobra, homem lagarto, homem macaco, né? Então era uma animosidade só. Tinha um monte de relações de corpos e ligações animais e vegetais, né? A natureza lapidando todos. Então esses seres astrológicos, eles se identificavam cosmicamente. Foi daí que surgiu a quinta raça, né? Como centro astrológico, por causa das visitações aos planetas que a quarta raça fez. Eles saíram com naves espaciais, tinham uma tecnologia muito mais moderna do que a raça que nós temos hoje, e faziam aí suas visitações a mundos e planetas para dizer que já estavam constituídos e tudo mais. Mas o fato é que, assim como todas as outras civilizações que existiram no mundo, a quarta raça também foi extinta, né? Por causa dos abusos, das pesquisas animais que eles faziam, né, nos príncipes, né? E faziam também pesquisas genéticas e, enfim, faziam todo tipo de pesquisa, né, para poder aí ter uma solução para a causa material. Mas a causa material, ela não tem que solucionar. Matéria é água. Você vai solucionar a água ou vai beber a água? Essa é a questão, né? Então, eles foram com muita sede ao pote. Então, daí partiu a transição radiativa, né? O desgaste do pensamento gerando percepção radiativa. E foi quando se formou novos vegetais, né, na Terra. A Atlântida, por causa de vulcões e terremotos e tsunamis, ela foi afundada, né?
que restou é uma parte da América do Norte, do México ali, das ilhas da Jamaica, e aquela parte ali indo para ir atravessando o Oceano Atlântico, indo pro sul da África, né? Então a gente vê que a finalização do veículo imaginativo plexário e conjuntivo, né? O pensamento gerando percepção radiativa. Então houve uma grande modificação no planeta. A natureza lapidou, né, o ser humano, e na realidade foram eras e eras para chegar até hoje, né? Então foram divididas a natureza retirou as ligações de que tinham corpóreas com semelhanças de animais e lapidou os seres mais brandamente, né? Mais diferentemente daquilo que ela própria produz, né? Que são os animais racionais. Então tem a quinta raça, que é a classe do pensamento irradiado, criando aparelhos modernos como compensação da eliminação imaginativa anterior. Então o que acontece? Nós criamos televisões, rádios, criamos telégrafos, criamos linhas de energia para unificar todo o planeta, né? Por causa desse vazio que a quarta raça deixou, né? Em busca da solução da morte, da solução da própria matéria em si, da existência humana na Terra, né? E, enfim, e não achou coisa alguma, não era hora, ninguém estava lapidado para isso, né? Não era hora de olhar para o céu e ver nuvens e ver estrelas caminhando, voando, levitando, sabe, de um lado para o outro, né? Então subindo e descendo, como Jesus dizia, né? O Filho do Homem, vocês vão ver os anjos subindo e descendo nele como ninguém, né? Mas eram aparelhos não, seres racionais daquela época, né? Não existem anjos, né? Existem seres racionais. Então é isso. Aí em seguida o raciocínio futuro, né? Se o pensamento transformou-se em ciência irradiativa, o raciocínio desenvolverá a imunização dos seres, tornando todos iguais. Aí pronto, aí a solução está dada, né? Que todos nós vamos nos tornar seres iguais, seres com a mesma índole, seres com o mesmo conhecimento, seres com as mesmas vontades, que nada melhor do que uma família unida, né? Então, é desse jeito que é o futuro da humanidade. Mas tem todo um processo destrutivo a passar ainda, né? O homem e a mulher cósmicos, pela classe radiativa em abuso planetário em seu fim, os corpos se prostram para a formação em partes, sob movimento de eixo planetário, ou seja, somos centros astrológicos, somos constituídos pelas estrelas, somos constituídos pelo Sol, pela Lua, pelos animais, vegetais, terra e água. Esses seres, essas sementes, né, esses passos aí, eles que fazem a condução da formação do corpo humano no útero feminino, né? E o excesso de raios hertz e gama, movimentos orbitais por eixo cósmico, elementos radiais agropecuários e nucleares,
tensões de energia elétrica, antenas ionizantes e não ionizantes. Todas essas classes geraram uma alta na camada planetária, criando um feixe magnético por extremos polares. Eis aí a causa das doenças estranhas, dos vírus, da multiplicação da pandemia, né? Que essas classes nucleares, agropecuárias, energia elétrica, antenas ionizantes e não ionizantes, rádios, né? Então esses níveis de radiação estão muito altos, né? Estão muito altos, estão subindo cada vez mais para cair, né? Então cada vez que sobe mais a tecnologia do ser humano, mais o ser humano está entrando em declínio, né? Ele está esquecendo que veio de um mundo puro, limpo e perfeito, né? E cada vez o declínio é maior, né? Então, quanto mais aparelhos para perturbar a saúde humana, mais bicho o ser humano vai se tornando, né? Então ele se esquece do valor da própria vida, ele se esquece do valor da vida do próximo, ele se esquece do valor da vida do inseto, ele se esquece do valor da vida das formigas, ele se esquece do valor da vida dos gafanhotos, ele se esquece do valor de todo tipo e classe de aves e quadrúpedes e tudo mais. Por quê? Porque o que interessa para ele é consumir, né? O que interessa para ele é internet, celular, né? Então é fazer compra, né? Ou então beber, usar droga, né? Então tudo isso é mais importante do que o respeito, né? A proximidade com o ser humano, com o ser real, né? Não uma ficção, uma ilusão gerada por a mente de alguém da matéria, né? Como o alfabeto artificial que geraram até hoje regendo no mundo e tudo indo de mal a pior na vida de todos, né? Então essa é a realidade, nua e crua, né? Então tem materiais e procedimentos a serem averiguados para a solução dessas causas, né? Materiais: radiação elétrica e magnética de todas as espécies acima da Terra, abaixo do solo. Esse é o problema. Procedimento: inserção de agentes biológicos no genoma humano para desassociar elementos magnéticos atmosféricos. Ou seja, como nós vamos proceder com a inserção no genoma humano? Agentes naturais, pinhos de pinheiro, eucalipto e uma lista extensa anotada desde a peste negra em Roma. Então, eu tenho esse arquivo, eu sei que é possível, né, inserir no genoma humano toda a classe de vegetais nas suas curas orgânicas, né? Que cada planta na realidade serve para a saúde do corpo do ser humano, né? Então, gerando um genoma vegetal, principalmente vegetal, e retirando a ligação animal de uma vez por todas, a gente vai alcançar, a gente vai qualificar celularmente esses agentes do organismo humano, sangue e moléculas, para nivelar a radiação que permanecerá, caso não seja decidido um recesso planetário a nível de energia e aparelhos mundialmente. Então, veja que existe aí um problema muito grande em nossas mãos, né? E é preciso, né, saber para poder viver. Porque se não sabe, sofre. E se sofre, é porque não sabe nada, né? Então nós temos os dados aqui, né,
como tem os dados aqui também no relatório. Aqui, ó, raios gama, prótons, desassocia moléculas, celular, rádio, micro-ondas, imunização baixa, urânio, torônio, agrotóxicos, causa deformidades genéticas. A imunização baixa é por causa dos megahertz e kilohertz, né? Então de 100 a 100 kHz é o que está variando os hospitais, né? As casas todas, né, cheias de eletrodomésticos, né, micro-ondas, fornos elétricos, enfim, uma infinidade de coisas. Desassocia moléculas, raio-x, gama, prótons, essas experiências que fazem para manter um padrão de energia constante, para poder criar servidores para o mundo inteiro, para poder manter a internet funcionando 24 horas por dia, né? Urânio, torônio, agrotóxico, causa deformidades genéticas. É por isso que nasce gente deformada, né? É por isso que nasce gente começa a ter alergias, né? Viroses, né? Toda classe de radiação tóxica vem desses agrotóxicos, né? Vem do própria manipulação do urânio, torônio, né? Plutônio, né? Tudo isso aí acaba, infelizmente, desassociando tudo e causando deformidades na humanidade. Então veja que os responsáveis somos nós mesmos. Nós mesmos somos os responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. Perdão. Dados. Classes irradiativas. Classes ionizantes, raio-x, gama, prótons. Desassociam moléculas e causam deformidades genéticas. Classes não ionizantes, celular, rádio, micro-ondas, até 100 MHz, 100 kHz, causam imunização baixa. Classes tóxicas, urânio, torônio, plutônio, agrotóxicos, causam deformidades genéticas e acúmulo radiativo. Então, o coronavírus ele se formou à custa da classe radiativa. Ele se inseriu no coração do ser humano e no seu pulmão e começou a drenar a essência semântica, cênica do ser, as suas fórmulas vitais, e começou a fazer com que essas pessoas morressem, né? Então tipo assim, eles entraram dentro do campo mórfico do ser humano, um corpo invisível que nós possuímos, e começaram a se alimentar dele, né? Então é um corpo de 2 metros de diâmetro, né, ao nosso redor, né, que faz com que os campos radiativos estejam equilibrados com a natureza, com as plantas, com os animais e tudo mais, né? Mas como está tudo sendo devastado e gerado vários tipos de classes de aparelhos, né, para poder eliminar com a vida humana, né? Porque na realidade ninguém está vivendo mais do que 100 anos. Antigamente vivia mais de 400. Agora que tem esse desfibrilador genético, todos esses desfibriladores de vida, porque ele vai oscilando e desintegrando todas as células, moléculas, vai desassociando tudo até chegar à extinção natural por esse caminho, né? Então eu acho, na minha opinião pessoal, que eu não preciso fazer parte disso, né? Então, finalização. O acúmulo magnético, associação radiativa,
acúmulo de excessivos anos contínuos de radiações ionizantes, não ionizantes, tóxicas e agrotóxicas. O acúmulo magnético, hein? Abuso da conformidade planetária, órbita gerando associação irradiativa, fios de alta tensão, celulares, rádios FM, AM, linhas militares, antenas de telefonia e TV a cabo. Fatores globais, satélites, classes nucleares, agrotóxicos e plantios massivos mundiais. E, é claro, gênese do SARS-CoV-2. Todo o conjunto acima gerou o SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus. Né? Bom, depois de tanta má notícia ser dada, é só mesmo um pouquinho d'água, porque eu tô absurdo lembrar de uma situação dessa. Tantas pessoas morrendo e a gente sabendo que o resultado era o efeito do abuso da modernidade humana, né? E querendo avisar e sem poder, né? O perigo cósmico iminente. Devido ao possível movimento em eixo orbital interior e exterior, o planeta Terra está em associação com o movimento de eixo cósmico, que está associado com o movimento de eixo do Sistema Solar. Alerta! A Terra corre um imenso perigo e seus constituintes muito mais, por serem de constituição elétrica e magnética na arquitetura universal. Ou seja, corremos um grave risco por sermos uma classe inferior de existência, né? Ou seja, nós somos resultado do mundo racional, da planície racional, mas somos uma parte imperfeita, matéria, ou seja, lixo cósmico, né? Que não vale nada, na realidade é passageiro. É um elemento passageiro que não tem substância, não tem continuação, é breve sua existência. Então nós corremos muito risco. Conclusão: o aperfeiçoamento natural. Pelo envelhecimento genético do corpo humano e o enfraquecimento natural sob aspecto de extração, o corpo humano, por nascimentos e mortes incessantes, está prestes a ser finalizado pelas ações naturais planetárias. Então, você que está pensando no futuro, viva o presente, porque no futuro existem poderes maiores regendo ele do que o presente dado no momento, né? Este é um fator de lógica, não de matemática, né? Haverá a finalização do pensamento e imaginação da constituição do ser e um aperfeiçoamento natural em vossos corpos, naturalmente falando. E todo o conjunto que haverá será por e para este fim, o aperfeiçoamento da raça humana. Diógenes Pereira Galvão Filho. Então, a gente entende com esses slides que a natureza ela tá querendo chamar a atenção do povo. Ela tá querendo chamar a atenção do povo para essa besteira que está acontecendo hoje em dia, né? Então é um abuso, né? Nós sermos a favor do que está acontecendo, né? E não existe mais essa coisa de liderar o povo, liderar fulano, liderar a comunidade, liderar ONG, liderar isso, Nações Unidas. Nações Unidas até vai, porque as nações estão unidas, mas esse negócio de liderança de massas, isso aí não existe, isso aí não acabou já, porque está tudo sendo aniquilado, né?
Está tudo sendo transformado, né? A natureza vai fazer isso naturalmente, quer queira, quer não, né? E quem manda mais é a natureza, né? Ela que rege o mundo, né? Então é capaz de cada um por si aí, né? Querer por si mesmo, né? Não nascer nesse mundo mais, né? No planeta Terra, né? Ou seja, então a solução está onde? A solução está nos livros Universo e nos Encantos. Há um livro, 1000 livros para ler, né? São 1000 livros, a solução real do ser, da natureza e da existência eterna, né? Para poder nascer na eternidade e não se dar o desfrute de fazer parte de um conluio criminoso que está acabando com o planeta Terra, como deram o nome de Terra. Eu chamo de planeta Água, porque aqui só vive água, né? Então eu digo o seguinte: se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, porque haverão novos vídeos. E o ativismo é sem fins lucrativos, gente. Eu não ganho nada por isso, né? Então eu espero que a raça humana se eleva, né? E se transforme, né? Cada um por si mesmo, porque essa história de reger massas, isso aí foi desde a época de Napoleão. Foi reger um exército, queria conquistar o mundo, né? Queria o mundo só para ele. Isso aí não pega. Você não viu Hitler? Dominou a Alemanha, começou a guerra mundial e já queria transformar o mundo em raça ariana, né? Então você vê como é que é, né? Então todo mundo quer fazer parte do mundo para dominar a população e o planeta, porque isso aí não funcionou e não vai funcionar, né? Então cada um por si mesmo aí, um por todos e todos por um, né? Quem é esse um? É o mundo racional, que é de onde esse planeta veio, a natureza também, e todos esses corpos que somos nós e que os fluidos estão lapidando fazem parte de lá também. Bom, é isso, né? Espero que tenham entendido as causas do porquê a pandemia mundial aconteceu e pode acontecer novamente, né? Então vamos estar cientes de que o porquê dessas causas é a falta de interesse da população, a população, por causa do que? Da modernidade, né? Então é melhor fazer um celular mais potente do que fazer uma inserção no genoma humano e proteger de bactérias, enfim, prolongar os anos de vida do ser humano, né? Então magnetismo se dissolve, acaba, né? Infelizmente é a verdade. E o nosso corpo é matéria fluídica, elétrica e magnética. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até a próxima. Sopra no teu quintal, elemento és, os fluidos do astral, entregue está o seu amor. Flui a natureza real do que se é real e não nos cobra mais do que podemos dar. É certo que a virtude é o nosso elemento, onde o que falta e reserva de viver em nosso natural. Os ventos que sopram contra nós, mas cobrem esforços e ações, o tempo que
urge dentro dessa gente nos deixam mais a sós, embora quisessem destruir a essência da vida, sucumbir. Virtude gerada pra desistir do equilíbrio que ainda vive. Elle fait vive. O que sopra no teu quintal, elemento és, os fluidos do astral, entregue está o seu amor. Flui a natureza real do que se é real, e não nos cobra mais do que podemos dar. É certo que a virtude é o nosso elemento, onde o que falta e reserva de viver em nosso natural. Os ventos que sopram contra nós cobram esforços e ações. O tempo que urge dentro dessa gente nos deixam mais a sós, embora quisessem destruir a essência da vida, sucumbir. Virtude gerada pra desistir do equilíbrio que ainda vive. Ainda vive.